Ai, gente, pediram tanto por histórias de gays trambiqueiras que agora não para de acontecer. Eu acho que já deu, né? Já deu. Gays, parem de trambique. Não queremos mais. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Sister Hong. A gente vai falar sobre esse caso muito bizarro que aconteceu na China e, né, traumatizou o mundo inteiro, ou melhor, fez surgir vários memes no mundo inteiro. E a gente vai falar sobre isso aqui. Sobre o caso especificamente, sobre as questões de gênero atreladas a esse caso, sobre, enfim, o que a gente pode pensar, tirar de proveito dessa bizarrice. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E eu sei, você já deve ter ouvido falar sobre esse caso de diversas formas possíveis, mas você ainda não viu transmissão falando, então vale a pena ficar aqui sim, tá? Vale a pena. Mas antes da gente ir pro assunto em questão, eu quero fazer aquele pedidinho básico de mendicância para vocês, que é pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Eu tô pedindo aqui essas contribuições aqui financeiras e tal, né? Que você ajuda se você puder. Você pode, né, tanto virar membro daqui do canal, quanto apoiar no Apoia-se, que é apoia.se/trans-missão. Lá você consegue apoiar o canal e assim você faz com que esse projeto continue funcionando por tempo indeterminado, porque eu quero fazer isso daqui funcionar durante muito tempo ainda, tá? Quero estar velha aqui, então me ajude a ficar velha aqui fazendo vídeo pra internet, contribuindo financeiramente. Se você não pode contribuir financeiramente, só dar o seu like, só comentar, só se inscrever no canal e compartilhar os vídeos já ajuda bastante também. Mas enfim, chega de enrolação, vamos para o assunto em questão que fez você clicar nesse vídeo. Caso você não saiba do que se trata Sister Hong, bom, eu acho que você não viveu a internet nas últimas semanas, né? Porque da semana passada pra cá, nossa senhora, o que mais tem é meme da Sister Hong. Laverne, para de fazer barulho! Ei, para de fazer barulho, deixa eu falar aqui da Sister Hong. Sister Hong se trata de um chinês que resolveu colocar uma peruca, colocar uma saia, colocar uma blusinha feminina e enganar homens. Ele tinha apenas uma peruca e um sonho. Essa enganação acontecia da seguinte forma. Sister Hong marcava encontros com os homens na internet e a Laverne não quer que eu fale sobre isso, né? Laverne, sai daí. Anda. Como eu ia dizendo, a Sister Hong, né, esse cara, esse chinês, marcava encontros na internet. Isso aconteceu na China, tá? Então, enfim, ele marcava encontros na internet com esses caras, né, seduzia ali eles na internet. E ele, na hora de marcar encontros, ele pedia umas coisas inusitadas. Lembrando que esses homens pensavam que se tratava de uma mulher cisgênero e tudo mais, né? E ele pedia, assim, pros caras levarem alguma coisa pra ele. E essas coisas geralmente eram frutas, era algum alimento ali, alguma coisa, um suco, coisas assim. Vale lembrar que a gente tá falando de China. As coisas estavam acontecendo na China, e na China tem muitas frutas que são muito caras, né? Viralizou muito a imagem do cara levando uma melancia. Uma melancia na China é caro, então eram presentes interessantes ali que a Sister Hong pedia pra eles. Quando esses caras chegavam, né, com esses pedidos, com as frutas e tudo mais, eles se deparavam com essa figura que vocês estão vendo aqui do lado. Essa pessoa com uma maquiagem branquérrima na cara, com uma máscara cirúrgica, vibes, né, Covid, mas na Ásia eles costumam usar essas máscaras sempre que ficam resfriadinhos, uma coisa assim, né? Então, enfim, com essa máscara, essa peruca de franjinha e essa roupa, né? E era isso que eles encontravam. E quando eles encontravam a Sister Hong, principalmente quando tirava a máscara, eles percebiam que não se tratava de uma mulher cisgênero, e aí tinha alguns caras que iam embora putos, e tinha outros que ficavam. Muitos ficavam. E a partir desse momento que os caras ficavam, o que acontecia era que
a Sister Hong tinha relações sexuais com eles, né? E aí, gente, por relações sexuais entenda-se várias formas de se fazer sexo, né? E às vezes depois eles até comiam a fruta que o cara levou e tudo mais, né? E tem um detalhe que é importante também que virou meme, e nisso eu achei a Sister Hong muito kinga, tá? E recomendo que vocês façam mesmo, é que quando o cara chegava com o pau sujo, ela mandava ele lavar. Ela, né, falava pra ele ir limpar o pinto, o cara ia limpar o pinto, só depois que rolava uma coisa. Gente, não se submetam a pinto sujo, tá? Porque a Sister Hong, estelionatária, sim. Porém, porca jamais. E aqui, vamos falar sobre a questão do estelionato. Porque, né, por enquanto, não tá nada de grave. É uma pessoa que fingia ser mulher na internet, e quando os caras chegavam, eles viam que não se tratava de uma mulher, eles decidiam se iriam continuar ou não, e ela pedia uns presentes assim, né, que eram mais mantimentos e tudo, então... Por enquanto, nada demais. Mas o negócio é que a Sister Hong não se aproveitava dos caras de uma forma simplesmente sexual ou, né, pedindo esses presentes, que até aí, normal, nem seria se aproveitar. Mas ela se aproveitava deles não só com a compra do mês, mas também com vídeos íntimos, porque acontecia o seguinte. A Sister Hong, ela gravava esses encontros. Ela tinha uma câmera escondida no quartinho dela. Esse quartinho ficou muito famoso, né? Que até, né, empresas aí fizeram publicidade usando, né, a imagem desse quartinho e tudo. E nesse quartinho minúsculo tinha uma câmera escondida. E a Sister Hong filmava todo um encontro com esses caras. Desde o momento que eles chegavam com, né, a fruta, a comida, seja lá o que ela tivesse pedido pra eles... Até o momento em que eles percebiam que era um cara, até o momento em que tinham as relações sexuais, o pós-coito, enfim, tudo era gravado ali. E alguns dos caras, inclusive, eles eram figurinhas carimbadas, né? Eles voltavam depois e tudo, né? E a Sister Hong, ela depois pegava esses vídeos e vendia esses vídeos na internet. Por algo que dava em torno de $30, assim, trazendo, né, para uma moeda que a gente consegue pensar melhor no valor. Dava mais de R$100, assim, né? 100 e pouquinhos reais. E era isso que a Sister Hong fazia, sabe? Ela filmava os caras, enganava eles, filmava eles, expunha eles, porque ela vendia os vídeos, e às vezes ela usava esses vídeos também pra chantagear eles, pra eles mandarem quantias de dinheiro pra ela, senão ela expuria os vídeos, né? Ela iria expô-los na internet. E era assim que a Sister Hong fazia uma grana, e tinha gente que pagava, tá? Não eram poucos não, porque a gente olha assim e pensa, meu Deus, que figura bizarra, quem queria pagar pra ver isso? Muita gente, porque muita gente tem fetiches muito diversos no nosso mundo. E aqui a gente vai abrir um leque para discussões, né? Primeiro, né, a questão do crime, né, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Porque desde a enganação prévia que ela fazia, né? Mas isso daí até que era o de menos, porque quando os caras chegavam, eles viram, né? Eles viam ali, então era uma enganação que era só uma enganação, assim, que durava pouco tempo. Mas desde esse momento até o momento da gravação, né, gente, os caras, eles transavam consensualmente, né, eles decidiam ficar, e aí eles iam lá e tinham uma relação sexual com ela. Só que, né, o que eles não tinham consentimento, eles não tinham dado consentimento, era para essas gravações. E muitos desses caras eram casados, muitos desses caras eram empresários, muitos desses caras, ao serem expostos, perderam tudo, perderam família, perderam prestígio, perderam emprego, perderam várias coisas na vida, né? E vale dizer aqui que o número que a Sister Hong disse que ela teve de encontros sexuais gravados dessa forma, com aquela roupa e tudo, era em torno de 1.600 homens. Um número que, assim, ao todo dia que é muito inflado, 1.600 é um número muito grande, né? E a polícia chinesa não acredita que sejam 1.600 homens, mas ainda assim são muitos homens, porque a polícia chinesa está trabalhando ali com centenas de casos, né? Eles estão ali contabilizando que foram centenas de homens que caíram nesse golpe da Sister Hong. E agora, né, passando por essa parte criminal, que pelo amor de Deus não façam isso, tá? Não façam isso, não gravem as pessoas sem consentimento,
Não vendam, sabe, tipo, coisas de outras pessoas na internet, ainda mais sem o consentimento das pessoas. Não faça esse tipo de coisa, isso é errado, isso é criminoso, e você pode acabar com a vida das pessoas fazendo isso. Não é porque a pessoa, ela aceitou ter uma relação sexual com você que ela aceitou ser exposta, que essa relação sexual fosse exposta. Isso não se faz, tá? E ainda mais quando a gente fala de um país como a China, que tem um agravante, que a China é um país que tem muito preconceito com pessoas LGBT ainda, né? Por mais que seja um país em que geralmente as pessoas elas não interferem muito na vida dos outros, né? Pessoas LGBT não têm muitos direitos na China, ainda tem muito tabu envolto de pessoas LGBTQIA+. Então, né, esses caras sendo expostos como bissexuais, né, provavelmente, que seria o caso, eles podem ter se ferrado muito para além dos memes. Então, assim, uma outra coisa também que eu vou falar pra vocês é que vocês viram umas imagens aparecendo aqui, mas eu não coloquei nenhuma imagem que expunha o rosto desses homens. Por mais que o rosto deles já esteja rodando a internet mundo afora e que todo mundo já tenha visto o rosto deles, eu vi o rosto de vários, né? Só no momento que eu fiz a pesquisa desse vídeo, tinha visto muito mais que apareceu pra mim sem eu ir ativamente atrás, né? Porque esses vídeos viralizaram. Ainda assim, eu não vou propagar, né, o rosto deles. E eu sugiro que vocês façam mesmo, né? Porque eles não foram gravados de forma consentida. Então, essas imagens, elas não deveriam ter sido captadas e elas não deveriam estar rodando o mundo inteiro, né? Mas assim, meio que não tem mais como. Porque, como eu falei aqui pra vocês, as imagens rodaram o mundo, então não tem mais como esconder, né? Não tem como, eles vão ter, esses homens, essas centenas de homens vão ter essas imagens expostas pra sempre, ainda mais aqueles que foram os que mais viralizaram e tudo. Mas eu vou mesmo assim pedir pra que você não compartilhe fotos, vídeos e tudo mais que tenha o rosto deles aparecendo, sabe? Tipo, faz os memes, porque, enfim, né, a gente vive disso também, de fazer meme. A gente é brasileiro, o brasileiro vive de fazer meme e o mundo inteiro tá fazendo meme com isso. Mas não exponha o rosto deles, desses homens que foram gravados sem consentimento. Exponha o rosto só da Sister Hong, né? Mas tá, passando por essa parte criminal, vamos aqui falar das questões de gênero envoltas nessa situação. Primeiro de tudo, é importante dizer que, até onde a gente sabe, não se trata de uma pessoa trans. Eu digo até onde a gente sabe porque, sei lá, também como é que Sister Hong se identifica, né? Mas ao que tudo indica, de fato, é um homem cisgênero, né? Uma gay de peruca, trambiqueira, uma gay trambiqueira de peruca, que seria uma crossdresser, né? E eu ainda vou fazer um vídeo falando especificamente sobre crossdresser, mas crossdresser tá muito mais ligado à prática sexual, ao fetiche que um homem teria de usar roupas, signos ditos femininos, até usar um nome feminino, mas apenas para fins sexuais. A transgeneridade, a gente vive esse gênero, né? Eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti, eu não sou uma crossdresser. Eu passo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todos os 365 dias do ano, de todos os anos, né, da minha vida, desde o momento que eu iniciei a transição até o momento em que eu morrer, eu passo os meus dias assim, enquanto uma mulher, né? Eu fiz cirurgias, eu tomo hormônios, mas cirurgias e hormônios não são o ponto aqui para você ser uma pessoa trans, para você ser uma mulher trans, uma travesti. O ponto é viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês, durante todo o ano, o seu gênero, né? O seu gênero feminino, no caso aqui falando de mulheres trans e travestis. A gente tem toda a gama de não binariedade também, né? Que a pessoa, ela, às vezes, ela não vive exatamente transgeneridade dessa forma como eu disse pra vocês, mas aí também vai ser aquilo, né? A pessoa fez uma transição de gênero, é uma pessoa trans. A pessoa, ela só se veste assim pontualmente, seja para fins sexuais ou pra, sei lá, ir pra algum lugar específico, tipo a faculdade, ela não é trans, ou pelo menos ela não fez uma transição de gênero, então ela não deve ser tratada enquanto uma pessoa trans. Se um dia ela fizer uma transição de gênero e viver o gênero dela, né, de formas assim, mais de fato que mudaram a vida dela, aí sim a gente tá falando de uma pessoa trans. Existem pessoas não binárias que de fato fazem uma transição de gênero, tá?
Isso existe. Já falei sobre isso com vocês algumas vezes aqui na transmissão. Mas a Sister Hong, ela vivia a vida dela enquanto um homem. Todos os momentos da vida era enquanto um homem. E apenas para esse golpezinho sexual é que ela se vestia de mulher. Provavelmente nem em outras relações sexuais que ela tinha, que não tinha essa finalidade de golpe, ela deveria vestir essas roupas, né? Mas se ela se vestisse também dessa forma, ainda assim sendo uma coisa pontual sexual, tá no campo do crossdresser, né? E lembrando que crossdresser não precisa ter a finalidade sexual, mas aí eu falo sobre isso no dia que eu fizer um vídeo específico sobre crossdresser, sobre a diferença de crossdresser e travesti mulher trans. Isso vai ficar pro futuro. Aqueles vídeos que eu prometo pra vocês demoram muito tempo pra, de fato, gravá-los, mas eu gravo. Um dia eu gravo, vocês sabem disso, né? Olha o vídeo de ciência trans. O quanto que demorou pra ele ser feito, mas ele foi feito, ele saiu e foi muito legal. Então um dia vai ser esse vídeo sobre crossdresser. Mas o ponto é esse, não se trata de uma pessoa trans. Então, toda a questão de gênero que a gente pode pensar nessa situação da Sister Hong, ela tá atrelada a um fetiche, né? O fetiche dos caras, no caso. Porque eles chegavam lá, eles viam que não se tratava de uma mulher cisgênero, eles viam que não se tratava de uma mulher trans também, eles viam que se tratava de um corpo masculino com uma peruca, com alguns adereços, com uma roupa, e eles mantinham ali. Eles achavam interessante por algum motivo, às vezes por um fetiche prévio deles, e às vezes porque eles olharam assim na hora e pensaram, já tô aqui mesmo, né? Então às vezes nem era exatamente um fetiche. Mas tipo, me desloquei até aqui, já tô aqui, quero transar, vou aqui transar e depois tchau, beijos, não preciso mais viver essa situação. Mas aqueles que voltavam é porque criou ali uma ideia fetichista neles, provavelmente, né? Eu tô dizendo aqui tudo provavelmente porque eu não sou psicóloga pra diagnosticar eles, pra entender o que se passa na mente deles. E mesmo se eu fosse psicóloga, eu não seria psicóloga deles pra aferir qualquer coisa, né? Mas, inclusive, é bem provável que muitos dos caras que chegavam lá, eles já imaginassem que se tratava de um homem com uma peruca, eles já imaginavam que se tratava de uma crossdresser. Porque, né, nas fotos que a Sister Hong mandava pra eles, já devia ter como eles terem uma ideia, né? Muitos foram enganados, alguns acredito que imaginavam que fosse uma crossdresser, chegavam lá e tinham essa certeza. E é isso, muitos ficavam, alguns iam embora. E, gente, aqui a gente pode pensar sobre várias coisas, né? Sobre sexualidade, como que a nossa sexualidade, ela funciona e como muitas vezes a gente nem tem tanta dimensão de como a nossa sexualidade funciona, né? A gente pode pensar sobre a sexualidade desses homens especificamente, porque seriam todos bissexuais? Será que tinham heterossexuais dentro desses homens? Porque, vamos lá, né? Se eles marcaram encontro, eles estavam procurando uma mulher, então eles sentem atração pela figura feminina. Se eles chegavam lá, percebiam que era um homem e continuavam, de alguma forma aquela situação atraiu eles. Agora, pode ser que a situação tenha atraído eles só pela ocasião, né? Aquilo, já estou aqui, então vou participar disso daqui, né? Quero transar, tô há muito tempo sem transar, e essa situação aqui, enfim, eu vou ter um alívio e vai lá e faz. Porque vale lembrar que tem muitos homens que de fato são heterossexuais e que têm relações sexuais com outros homens de vez em quando, e geralmente por uma questão de necessidade. A gente pode pensar na lógica de presídio, a gente pode pensar na lógica de que às vezes os caras eles querem uma coisa mais rápida, e geralmente com homens é mais rápido do que com mulheres, né? Às vezes os caras eles estão há muito tempo sem transar e acham que com o homem ali vai ser mais fácil. Então tem muitas situações que podem de fato levar um homem heterossexual a, né, transar com um outro homem e ele continuar sendo heterossexual. E a gente pode pensar também sobre a questão, né, da bissexualidade, tudo. São muitas nuances pra gente cravar um martelo, né? Porque tem muita gente falando que esses caras eram todos gays, né? Tem muita gente falando que eles eram bi, tem muita gente, né? Enfim, falando diversas coisas sobre eles, mas não dá pra falar muitas coisas sobre eles. Que a gente não tem como saber como é que o fetiche de cada um vai agir ali, como é que a necessidade de cada um vai agir ali naquela situação, vai fazer eles agirem naquela situação. A gente não tem como saber o que estava passando na mente desses homens quando eles continuaram naquela situação.
Mas dá pra gente imaginar várias coisas diferentes que podem ter levado àqueles momentos que foram gravados, né? Outra coisa também que a gente pode pensar é das questões de gênero, porque, como eu disse, Sister Hong é um gay de peruca, não é uma mulher trans, né? Não é uma travesti, não é nada disso. É um gay de peruca, né? Isso eu imagino que seja um gay de peruca, né? Pode ser que Sister Hong até tenha uma outra sexualidade que nem seja gay, mas de fato é uma pessoa LGBT, né? Mas eu tô dizendo isso porque algumas pessoas estão falando do caso também como sendo uma mulher trans, né? Ou tratando como sendo um caso que estaria dentro de transgeneridade de alguma forma. Não tá, né? Definitivamente não tá. Ah, e aqui preciso dizer também que teve uma pessoa que me pediu pra falar sobre esse caso, que ela, né, pediu pra que eu falasse sobre o quanto que isso atrapalha pessoas trans, quanto que isso atrapalha as mulheres trans. Vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente tá falando de mulheres trans, a gente tá falando de 90% que recorre à prostituição para sobreviver. Então muitas, né, usam esses sites e tudo mais para isso, né? Sites de relacionamento para marcarem programas e tudo mais. Enquanto a gente tem um caso de exposição assim, pode ser que os clientes fiquem com um pouco de receio, né? De serem expostos também, de serem gravados e tudo mais. E também, quando a gente pensa do quanto que esse caso estourou mundialmente, e que tem pessoas que acham que a Sister Hong se trata de uma trans, a gente pode pensar também do quanto que isso pode atrapalhar um entendimento que as pessoas têm sobre transgeneridade. Então poderia, sim, atrapalhar a vida de mulheres trans se a gente pensar em alguma dessas lógicas. Mas eu, pessoalmente, acho que esse caso não atrapalha muito a gente, não. Porque não se trata de uma pessoa trans fazendo alguma merda, não se trata de uma questão de disforia de gênero, ao que tudo indica, né? Então, eu não acho que vai de fato atrapalhar a gente. Obviamente, vai levar uma confusão para algumas pessoas em questões de gênero? Vai. Mas qualquer coisa confunde muita gente em questão de gênero e não acho que é esse caso que vai ser um grande problema pra gente entender transgeneridade. Até porque não é uma pessoa que se afirma até então enquanto uma mulher trans, né? Então não acho que essa é uma ótica que vale a pena a gente pensar muito a respeito, né? Eu acho que é mais interessante a gente ver isso como a situação bizarra que de fato é, porque a Sister Hong, gente, a caracterização dela era vibes as branquelas mesmo, né? Tipo, era uma tinta muito branca no rosto. E beleza, quando a gente pensa em Ásia, a gente sabe que é comum que as mulheres asiáticas, elas passem uma base que é mais clara do que, né, o tom de pele delas. Tem toda essa questão de branqueamento ali, tudo, nessas questões racistas ali envolto, dessa questão, inclusive, de classe social, né? Porque dentro da Ásia, de vários países asiáticos, tem essa ideia de que a pele clara é uma pele mais preferível porque antigamente, né, as pessoas que tinham a pele mais clara eram um sinal de status social, porque eram pessoas que não estavam trabalhando no sol quando a gente pensa em feudalismo, enquanto as pessoas que tinham a pele mais escura geralmente eram as pessoas que estavam trabalhando para os senhores feudais, então estavam trabalhando no sol e tudo. Então tinha essa questão de classe e é uma questão racista também. Então tem toda essa coisa acontecendo em vários países asiáticos, então não é incomum encontrar mulheres chinesas que passam uma base mais clara. Mas a Sister Hong era uma base muito mais clara, né? Era uma base assim que a gente só veria mulheres cisgênero usando, em contraste ao próprio tom de pele, se a gente estivesse pensando em uma questão mais cerimonial. Que, se tratando de Japão, a gente pode pensar nas geishas, por exemplo, né? Mas no dia a dia, assim, para um encontro, não é comum. Tanto que a gente vê que em vários vídeos os caras estranhavam quando viam pessoalmente, né? Então é uma situação bizarra, né? Aquele vídeo mesmo do cara algemado, assim, né? Com as mãos em cima, algemadas, e a Sister Hong balançando a saia na frente dele, dançando. São várias situações ali bizarras. Por quê? Porque foram gravadas e porque vieram a público. Porque se a gente pensa, gente, essas situações elas só são bizarras por isso, porque vieram ao público, né? Enquanto as pessoas estavam fazendo aquilo, não era exatamente bizarro. Porque sexualidade tem muita coisa que a gente não entende, né? Que a gente só entende quando a gente tá participando daquele jogo sexual, quando a gente tá participando daquele encontro.
Então, sei lá, as pessoas não estavam fazendo nada perigoso nessas práticas sexuais. E obviamente que pela situação bizarra isso vira meme, isso é engraçado, né? De fato é engraçado, né? Eu ri de muitas coisas desse caso e tudo, mas é importante que mesmo a gente rindo desse caso, fazendo memes com esse caso, né? Porque é uma situação bizarra, não tem como não virar meme. A gente lembre que a gente tá também falando de uma situação que veio de uma violência sexual. Porque por mais que as relações que a gente esteja vendo e rindo e fazendo memes a respeito, elas sejam situações que foram consensuais, gravar essas situações, expor elas na internet, não foi consensual. Não foi algo que esses homens desejaram, que eles aceitaram. Foi algo que foi imposto por ganho próprio, ganho financeiro, né? Então a gente tem que tratar esses homens de fato como vítimas. Eles foram vítimas, né? Não vítimas do ato sexual, mas vítimas da exposição desse ato sexual. Então é impossível a gente não rir, é impossível a gente não fazer meme, mas é importante também a gente lembrar disso, que isso é errado, isso é um crime, não é à toa que a Sister Hong foi presa, né? E que a gente não pode trazer para algum ponto de uma normalidade, assim, do que aconteceu. Porque, às vezes, quando a gente ri muito de uma coisa, a gente banaliza, né? Mas foram centenas de homens que tiveram a vida deles destruídas por causa disso. Então, a gente tem que lembrar disso. Porque a gente não pode achar nem por um momento que é minimamente aceitável você gravar pessoas em contextos sexuais sem ter o consentimento dessas pessoas, e menos ainda você expor, né, isso para terceiros, e pior ainda com ganhos financeiros em cima, né? Então é muita coisa errada, é muita coisa criminosa, por mais que seja uma situação bizarra, engraçada e da qual eu mesma ri, continuarei rindo e continuarei vendo memes a respeito disso e achando engraçado e até compartilhando. A gente tem que fazer isso lembrando do peso também disso, lembrando da problemática disso, lembrando que é uma situação que é tanto bizarra quanto criminosa. E volto a dizer, a bizarrice é porque foi exposto. Porque, como eu disse, não tinha nada de perigoso naquelas práticas sexuais que a gente viu sendo expostas. Não tinha. O problema foi a exposição e os ganhos financeiros que a Sister Hong tirou disso. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Olha aí, eu não sei, acho que eu falei sobre esse caso de uma forma um pouco diferente do que você estava vendo por aí, né? Me diz aí se eu, né, falei sobre esse caso de uma forma diferente, porque tudo que eu vi até agora não tinha tanta explanação assim quanto eu fiz. Mas me diz aqui também se alguém já fez essas explanações também sobre esse caso, porque com certeza teve mais gente que fez explanações e eu só não vi. Enfim, comenta aqui sobre, diz o que você achou de tudo que eu trouxe aqui. Se você não tem o que comentar, coloca aí um emoji que seja de uma mocinha, né? Em homenagem a Sister Hong, uma mocinha com cabelinho assim, meio Sister Hong e tudo. Coloque esse emoji aqui pra eu saber que você viu o vídeo até o final, também para ajudar no engajamento desse vídeo. Outra forma de ajudar no engajamento é dando o seu like, porque isso faz o YouTube entender que meu vídeo é legal e vai distribuir para mais pessoas. E você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. Não esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima, até mais! Gente, é incrível o quanto que eu suei nesse vídeo. Eu tô gravando um vídeo em julho. Julho era pra ser um mês frio aqui em Brasília. E tá quente!